Eu acredito que realmente a gente chegou naquele momento do último que sair apaga a luz. O governo Lula está perdendo completamente a sua governabilidade. A pulada fora, né, o esvaziamento do centro desse governo, e sempre acontece por etapas. Na primeira, você vê pronunciamentos dos líderes partidários. Isso a gente tem visto nos últimos meses. Kassab, Marcos Pereira, Paulinho da Força, Ciro Nogueira. Então a gente viu os chefes, líderes de vários partidos já fazendo pronunciamentos mostrando que estão insatisfeitos com o rumo que esse governo está indo, pelo resultado que ele está dando. A rejeição desse governo é muito alta, então começa a custar caro caminhar junto do governo. Mas de início, o centro dá uma mensagem: olha, resolve os seus problemas aí ou vai ficar difícil. Segundo ponto, que já está acontecendo, o centro começa a negar novos cargos. Então, Lula já está querendo pegar um cara do centro para colocar como líder de governo e não quero, não tem condição, mas continuam com os cargos existentes, os ministérios. Pular fora dos ministérios é o ponto final. Quando o partido decide pular fora de um ministério, pode ter certeza que acabou a conversa, o governo morreu. Ele não aprova mais nada, ele só não morre completamente porque ele tem o seu puxadinho, que é o STF no Brasil. Então, essa fala da Daniela Lima aqui agora é uma das primeiras vezes que eu vejo a Daniela Lima falando e eu concordo com quase 90% do que ela fala. Obviamente, ela mente em alguma coisa aqui e ali, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês as mentiras. Vamos lá. Pressionado pelas pesquisas que apontaram uma queda na popularidade do Lula, ainda mantém força eleitoral, mas a popularidade... Força eleitoral não é tanto assim não, né? O Bolsonaro já está com 5 pontos na frente nas pesquisas. O governo é inédita, o Lula amarga uma avaliação negativa que ele jamais teve em todas as suas 2 gestões anteriores e nesta, inclusive, somada à pressão internacional, à questão do preço dos alimentos e agora vem também uma pressão política. Porque essa queda na popularidade... Contei para vocês na semana passada que vinha tendo um debate nos bastidores, porque o Centrão havia visto as pesquisas e perdeu o apetite por cargos. Então, a imagem é de que o Lula havia perdido o timing para fazer a sua proclamada reforma ministerial. Lembrando, o Centrão recusar cargos é uma das coisas mais sérias que pode acontecer, porque o Centrão, o centro, assim, ele existe para isso, tá? Nesse momento só contempla o próprio partido, o PT e a esquerda. Ou seja, a cena para dentro não amplia. E aí eu disse, olha, eu não imaginava que eu falaria isso. O Centrão perdeu o apetite, mas a coisa evoluiu. Eu disse, olha, se o governo não mostrar capacidade de reação, vai passar a sair do bastidor para o holofote uma discussão sobre um desembarque, ou seja, entrega de cargos no governo. Dito e feito. Hoje a Vera Magalhães traz a informação de que o PP debate, discute abertamente, e isso vai acontecer com mais ênfase na semana que vem. Vera Magalhães também colunista do Globo, né? Uma saída do governo. O PP tem o Ministério dos Esportes. Daniela, isso é muito importante? Mais ou menos. Primeiro porque o presidente da Câmara é muito umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, o presidente do PT, que é um aliado de Jair Bolsonaro. Ou seja, pode dificultar a interlocução do governo com a Câmara. 2, porque vai pressionar um movimento também do Partido Republicanos, que tem, por exemplo, o ministro de Portos e Aeroportos muito bem avaliado pelo Lula e poderia ser pressionado a sair também. Esse movimento ampliaria a sensação de fragilidade do governo e da ideia de que é um governo que só fala para dentro, não consegue falar para fora. Tem esse impacto político. E também haveria uma pressão sobre um outro partido, o União Brasil. Por quê? O PP, de Ciro Nogueira, está negociando na semana que vem fechar uma federação com União Brasil. União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Republicanos também foi sondado, mas está mais reticente. Federação, eles atuam blocados na próxima eleição e também no Congresso. Isso poderia arrastar um movimento do União Brasil na Câmara também de entrega de cargos. Só para você ter uma ideia do que isso significaria. O PP hoje tem 47 deputados, União Brasil tem 59 deputados. Se isso acontece, são 106 deputados que pulam fora do governo. Se isso acontece, acaba o governo. O governo Lula nunca esteve tão próximo de terminar mesmo. Ele está por um triz. O saldo é, para vocês entenderem, a imagem de um governo mais frágil. O que vai acontecer? O Centrão rachou. A gente avança, então, o dia seguinte dessa discussão. O Centrão racha. O PP diz que vai sair, o Ciro Nogueira consegui falar com ele hoje cedo, disse, olha, a pressão é quase unânime no partido para sair, mas ainda não tem um martelo batido. Nós vamos nos sentar para conversar sobre isso a partir da semana que vem. Aí eu fui a líderes de outros partidos. No União Brasil, Davi Alcolumbre segura a governabilidade no Senado. Essa é a crença dos líderes da sigla. Por enquanto. Na Câmara, acham que também ainda tem margem de manobra. E as pessoas que são próximas ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, garantem que ele não dará este tiro, digamos assim, na governabilidade do governo Lula. Porque se o PSD sai do governo, o PSD é maioria no Senado, controla o Senado. Se o PSD sai do governo, meu amigo, aí entrega a faixa pro Alckmin logo.
manterá ali o seu apoio. Líderes do PSD, inclusive, estão tratando esse movimento da centro-direita ou direita, como Aí, agora começa, olha lá. o PP, por exemplo, como, abro aspas, oportunista. O fato é que Simplesmente, o Lula se transformou radioativo, caminhar com ele prejudica a reeleição de qualquer deputado desses partidos, mas pular fora é oportunismo, não é estratégico. o Centrão racha. E para jogar para frente, Camila, Leilani, Miriam e Valdo, né, o que isso espelha, além desse ataque especulativo sobre o capital político do Agora, os partidos que querem sobreviver e para isso precisam se afastar do Lula, virou ataque especulativo no capital político do Lula. Eu adoro, ela não falha, né? E aí, ao assumir a articulação política, a fragmentação da centro-direita. Vou pedir para a gente girar a outra tarja que a gente tinha. A centro-direita e a direita já está rachada para 26. E esse é um movimento muito claro. Enquanto a ala mais afeita ao bolsonarismo vai ali se afastando paulatinamente, preparando um afastamento quase que definitivo do governo Lula, ou ameaçando com isso, a direita pragmática e o centro pragmático. A direita pragmática. Ou seja, a direita que vem de volta, a direita pragmática. Ah, cara, ela não falha. Pragmático vai manter um pé em cada canoa até que tenha um registro mais claro se Lula vai ser candidato ou não em 2026, porque se ele for, é quase certo que o PT, no mínimo no segundo turno, já vai estar, e que haverá força para disputar. Então, como não tem um cenário claro, vão manter um pé em cada canoa. Você vai ter aqui nesse momento já a União Brasil lançando o nome de Ronaldo Caiado, que vai começar a viajar o país que vai passar uma vergonha, cara, vai ser pior que a Soraya Tronic. Inteiro, Tarcísio sendo pressionado por um outro lado e travado pelo próprio Bolsonaro, Bolsonaro colocando a sua família na linha de sucessão. Então, essa fragmentação deixa o cenário todo muito mais difícil, inclusive para Lula governar. Pressionado? Tá, mas uma certeza que todos da política e todos que vivem a política sabem é que o próximo presidente vai ser de direita. Então, mesmo aqueles que não acreditam na eleição, acabar, né, elegibilidade do Bolsonaro, que tem aquele centro pragmático, eles sabem que caminhar com o Lula os impossibilitará de crescer e eleger seus deputados. Então, esse governo está acabado. Agora, assim, devolver ministério é o ponto final, mas quando um partido faz isso, pode ter certeza, começa a debandada. Os outros partidos também entram no mesmo barco ou melhor, pulam fora desse barco.